decidir aqui e agora o que você vai fazer. O futuro pode ser daqui a 1 minuto. Já para pensar que o futuro pode ser daqui a 1 minuto. E a maioria das pessoas tem essa dificuldade de planejar. Na educação, administração, gestão, existe uma ferramenta chamada ciclo PDCA. Você já conhece ela? Mas existe outro. Tá corrido? Agora. Vou tirar esse fone. Já melhorou? Bom, ciclo PDCA é uma maneira muito bacana de trabalhar, né? Que é o planejar, o agir, o corrigir, estar no prazo. Ah, ficou melhor, né? É algo que muitos dos nossos clientes vêm reclamado. O que é reclamar? O que eu não consigo fazer? Não consigo agir? Eu não consigo colocar em prática? Eu não consigo finalizar o que eu começo? E é algo muito perigoso. Porque, por exemplo, aqui no IMS, Instituto Master Self, com os nossos alunos, a gente sempre busca trazer como exemplo desses 3 As. Vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, mas antes de eu falar sobre ele, bem-vindo, bem-vinda. Para você que está me vendo aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, né? Gratidão. Eu sou Lucélia Gontijo, eu sou empresária, sou trainer do IMS, Instituto Master Self, e trabalho como... Aqui nesse Instagram, eu vou deixar ele mais com foco na produtividade. Então, eu não sei, independente da sua área de atuação, se você quer se tornar mais produtivo, essa vai ser uma das ferramentas, tá? A gente vai trazer várias ferramentas para ver se faz sentido para você e você já começar a colocar em prática. Como a gente já tem uma expertise muito grande em empresa, com liderança, com gestores, com pessoas, na verdade, eu não vou trazer rótulos, eu vou trazer pessoas. Então, independente do seu ramo de atuação, se você quer ser produtivo, segue aqui. Primeira coisa, qual que é a dificuldade das pessoas em iniciar um projeto? Seja ele de pequeno, médio ou longo prazo, ou de grande porte. Seja em um projeto pequenininho, que tem 0 de investimento, até investimentos milionários. É porque as pessoas... Primeiro ponto, medo. Segundo, sensação de não capacidade. E terceiro, sinceramente para mim o mais importante, é a falta de planejamento. Por quê? Porque se eu sei planejar, se eu me planejo, se eu desenvolvo, eu consigo adequar. Ou seja, eu vou unir a minha expertise, a minha facilidade, o meu conhecimento. Eu vou entender o que eu tenho de força para isso e vou ajustando. Se eu não consigo fazer, eu preciso buscar quem sabe fazer. Buscar parcerias, buscar treinamento, me desenvolver de alguma forma. Sabe onde está ali o termômetro mais perigoso? Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, tá? Quando em algumas empresas onde a gente vai fazer treinamento de liderança ou a parte corporativa, nós sempre deparamos com essa barreira, a barreira do conhecimento. Por quê? Porque quando eu já tenho uma crença limitante e se eu trago algo novo, a tendência de ter resistência ao novo é enorme, principalmente se vai estar mexendo na zona de conforto, seja do colaborador ou seja do empregado, do empregador. É importante identificar que pessoas são pessoas e a partir do momento em que eu inicio um treinamento, se eu não estou disposto, se eu não estou disposta a ser guiado, a ser guiada, acaba que eu posso correr o risco de cair no processo de procrastinação. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, hoje eu tô sem tempo, estou na correria. Essas falas, esses sinônimos acabam sendo bem prejudiciais
quando se trata de produtividade. Os 3 A's, ele vem, né? Eu preciso aprender, eu preciso ter confiança que eu aprendi, eu vou começar a aplicar. E quando eu começo a aplicar, vai existir as possibilidades de eu precisar ajustar. Porque quando eu recebo uma ferramenta, eu recebo uma técnica, eu recebo um conhecimento, eu preciso ajustar para a minha realidade. Perceba que se eu vou fazer um curso aqui em Goiânia, em São Paulo, Brasília, ou seja lá, ou fora, né? Fora do país, eu vou receber uma técnica. Para ela ter resultado para a minha realidade, eu preciso ajustar. E aí onde está um pontinho que eu quero trazer um pontinho de interrogação. É onde as pessoas sentem a dificuldade. Por quê? Porque eu acabo sendo resistente aos ajustes. Ou de forma negativa, ou se sentindo incapaz. Senso de incapacidade. Onde vai trabalhando, sabe o quê? A autoestima, a gestão das emoções. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não dou conta. Eu tô velho demais, eu tô novo demais. Eu já tenho muito tempo que eu já faço assim, agora eu não quero mudar, não sei se eu vou conseguir aprender. Então, quando eu começo, aí é um ponto que eu disse que era o mais importante, que é o planejar. Independente da sua área de atuação, é muito importante o planejar, porque eu consigo, em milésimos de fração de segundo, assim, se eu pego uma caneta, uma agenda, e eu coloco aqui em cima o que eu quero, eu verifico quais são, o que depende de mim, o que depende só de mim para que essa ação aconteça. Legal, então eu vou fazer o levantamento das minhas forças. O que eu tenho de bom? O que eu consigo fazer aqui para ganhar, seja velocidade, seja ganhar tempo, ou seja ganhar em faturamento? O que vocês acreditam que na sua área de atuação? Então, se eu quero fazer X ação, quais são as minhas forças? O que eu tenho que vai fazer com que eu consiga, que dependa apenas de mim, para que eu consiga fazer acontecer? Segundo, eu estou realmente estou disposta a ajustar para alcançar esse resultado em quanto tempo? Olha, outro erro muito grande em planejamento é quando as pessoas não colocam prazos, sabe? Porque se eu não ponho um prazo nesse plano de ação, a possibilidade de eu procrastinar, de eu postergar é muito grande. E aí eu não vou ter resultado, seja nem para ler um livro, para fazer uma atividade física, para trazer uma reeducação alimentar, para fazer aquele processo incrível lá do meu escritório, ou para criar um novo cargo, ou seja lá, para faturar milhões em dígitos. Até para isso a gente precisa planejar. E o que depende só de você? Eu entendi no meu planejamento que não depende só de mim. Eu preciso de pessoas para isso e para aquilo. Será que essas pessoas, elas estão, de uma certa forma, comprometidas com o que você quer realizar? Outro ponto de interrogação que eu percebo muito nas empresas quando a gente vai, tá? O gestor ou o líder traz ali um desafio, só que não alinha com as pessoas. Por quê? Porque dependendo do projeto, por mais que seja rotina dentro da empresa, é legal refazer um plano de ação. Porque talvez alguém da sua equipe pode ter dificuldade. Então, se você não sabe que alguém da sua equipe tenha dificuldade, o que vai acontecer? Não vai ter produtividade. E se não tiver produtividade, não vai alcançar o resultado que você idealizou. Gerou a expectativa. Porque uma coisa é eu gerar expectativa no que eu estou fazendo. Outra coisa é gerar expectativa em um projeto em que eu vou depender de outras pessoas. Aí é que tá o planejamento. Se eu sento, eu quero fazer isso. Beleza. O que depende só de mim? O que depende de mim é isso, isso e isso. Quais são as minhas habilidades e quais são as minhas competências? Tá, e com base no que eu preciso, existe alguma coisa que eu posso fazer
para melhorar, para que eu alcance resultados mais rápidos, resultados mais assertivos, vamos assim dizer, que depende só de você? Não, eu tô seguro, eu tô confiante, eu consigo iniciar e manter esse projeto. Legal. Não, eu identifiquei que eu preciso de mais pessoas. Quais são essas pessoas? Coloca nomes. Quando for possível, reúna com essas pessoas. Exponha todos os passos que você precisa, inclusive o que você quer que elas façam. Ela precisa deixar muito claro para essas pessoas. Lembrando que o mapa não é o território, isso já é programação neurolinguística. Porque, por exemplo, vamos fazer uma lista de supermercado? Então, se eu vou fazer uma lista de supermercado para um churrasco, dependendo da região da pessoa, dependendo da experiência da pessoa, você faz o teste para você ver. Reúne 5 pessoas. Assim, faz uma lista aí, o que precisa ter num churrasco para você? Cada pessoa pode ser, lógico, vai faltar carne, vai ser igual para todo mundo. Mas perceba que cada um vai ter uma visão diferente do que é ou do que precisa ter em um evento que envolva churrasco, por exemplo. Então, se você parar para pensar, primeira coisa, quando você tiver uma equipe ou que você precise fazer alguma coisa que dependa de outras pessoas, você precisa estar, assim, bem assertivo que essas pessoas, está claro na mente dessas pessoas o que você quer que elas façam. Porque o que mais acontece, aí onde entra comunicação. Comunicação, mas eu achei que você sabia, eu achei que você tinha entendido. Quando a gente está no processo de coaching, olha que loucura. Quando a gente está no processo de coaching, ou eu estou no processo de hipnoterapia sob medida com alguém, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você entendeu? O que você entendeu? Legal, como é que foi para você estar aqui comigo? O que você entendeu? Porque quando você faz essa pergunta, o que a pessoa entendeu, você dá a chance para ela, porque ela pode até pensar que entendeu, e na verdade não entendeu do jeito que você queria ou precisava que ela tivesse entendido. Tá vendo a importância de um planejamento assim? Porque uma coisa é eu pegar o papel e a caneta e colocar uma listinha. Outra coisa é saber se as pessoas envolvidas estão realmente congruentes, estão em rapport com você, estão em sintonia com o que você precisa. Grandes situações de conflitos entre pares, vou falar bem a verdade para você, conflitos entre pares, inclusive em relacionamento matrimonial, familiar, pares da empresa e principalmente por falha nessa comunicação. Aqui no IMS, por exemplo, eu e o William, nós somos muito convidados a estar em empresa, principalmente por quê? Porque não tem uma comunicação colaborativa. Aí, sabe quando tem a comunicação? Quando eu já vou criticar, quando eu já vou cobrar, ou quando eu já vou solicitar cobrança ali do plano de ação já pronto. E quando a pessoa não entendeu, ela não vai colocar da maneira assertiva o que precisava ser feito. E a culpa, posso te falar bem a verdade, é o resultado de uma comunicação, é a resposta que vai se obter. É muito mais prático você investir tempo no planejamento, na comunicação inicial, antes do processo entrar em ação, do que você ter que refazer tudo de novo ou ter aquele desgaste com pessoas próximas a você. Aí vai a minha sugestão. Então, parta de um pressuposto que se você precisa que algo aconteça, e se esse algo aconteça vai precisar de mais pessoas, invista seu tempo. Invista o seu tempo em saber, em passar o plano de ação, em entender o que essa pessoa entendeu. Põe ela para repetir do que agora? Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo passo? Várias empresas contratam profissionais pelo seu currículo, mas promovem para o mercado de trabalho pela falta de competência. É a parte comportamental. E principalmente na parte comportamental que envolve, sabe o quê? Falha na comunicação.
achismo. Ah, eu achei que era assim. Ah, eu entendi que era assim. E a falha não é deles. A falha é geralmente do interlocutor, né? Do gestor, do líder, de quem está passando o comando do que precisava ser feito. Porque se eu encaminho, se eu solicito uma ação para alguém, eu preciso estar congruente com essa pessoa. E será que ela entendeu o que você pediu? A maioria das pessoas não entende. Por quê? Às vezes, a pessoa que você pediu ou solicitou uma determinada ação, será que ela não estava com problema lá na casa dela? Será que ela estava com foco na internet? Será que ela estava com foco em outra coisa, no telefone? E geralmente, se ela tiver com esse foco, ela não vai te dar a atenção que você precisa. Isso acontece, inclusive, em processos terapêuticos, né? Você vai fazer um processo terapêutico com alguém, se ela não tiver 100% focada em você, ela não vai entrar no estado necessário para ter a evolução que ela precisava. Assim também é o seu colaborador. Então, uma sugestão que eu dou para você é, a partir do momento em que você delegar uma ação para alguém, no planejamento, olha, invista tempo no planejamento. Invista. Cara, tire uma tarde, um dia, sequer chama essas pessoas envolvidas no seu plano de ação, senta, explana, desenha se preciso for, porque, sabe o termo, nossa, eu vou precisar desenhar? Sim, muitas vezes a pessoa, ela é visual, existe um sistema representacional e cada pessoa, ela tem uma forma de entender. Tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas e outras que são mais sinestésicas. As sinestésicas, por exemplo, você vai estar passando o comando para ela, ela vai estar aqui com a caneta na mão e anotando tudo. As pessoas mais visuais, ela precisa estar vendo. E nesse contexto do seu planejamento, se você puder explanar o seu plano de ação com imagens, você vai fazer com que essa pessoa ela entenda de uma maneira mais assertiva o seu objetivo, o seu comando. Se essa pessoa ela for mais auditiva, ela vai tendenciar, inclusive, a nem olhar para você, ela vai tendenciar a virar, né, o ouvido para poder entender melhor o que está sendo dito. Olha, um plano de ação, uma pessoa milionária, uma pessoa bem-sucedida, ela primeiro está sendo bem-sucedida no plano de ação, não na execução. E geralmente as pessoas esperam muito da execução. Vou te dar outro exemplo aqui. Tem pessoas que nos procuram, por exemplo, para consultoria ou treinamento, ou simplesmente para um projeto sob medida, que quer que a gente traga a solução. Sim, algumas coisas a gente pode sugerir, mas perceba que os recursos é do cliente. Então, o nosso objetivo é expandir. E geralmente a gente pergunta para o cliente, o que você quer? Eu não sei. Então, se não sabe, é porque não teve um plano de ação assertivo. Então, aqui é interessante, então, seja você como pessoa ou seja você como empresário, investir o seu tempo, sabe? Antes de dar o próximo passo. Primeiro passo, o que eu quero? Deixa bem claro. Tem uma dinâmica que eu gosto muito, eu vou trazer aqui para você, se você tem dificuldade de fazer planejamento, tá? Tem muitas técnicas de gestão, tem essa do PDCA, tem a SWOT, né? Tem o 5W2H, são ferramentas, inclusive, de gestão, mas, assim, uma que eu gosto muito, eu trabalho ela na hipnose, olha que louco, mas vou fazer aqui com você. Se você fizer isso que eu vou te dizer, você vai conseguir visualizar ali, ter em sua mente de uma forma muito clara, em poucos minutos, o que você quer. Sabe como é que você faz? Vou te explicar. Se você sentar, tá vendo que eu tô aqui numa cadeira? Onde tá pegando aqui as minhas costas, e se eu encostar a cabeça para trás, eu estou segura. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza no processos terapêuticos, tá? Por exemplo, você senta, você coloca o seu olhar fixo para frente, e esse olhar fixo para frente em um ponto, ou seja, numa parede, mas assim, não pode ter muitos estímulos. Precisa ter um único estímulo, um único foco, seja um ponto, seja uma pintura, seja um quadro, ou pode ser algo imaginário. Se você tiver dificuldade de fazer com os olhos abertos, pode fechar os olhos, não tem problema. O que
que você faz? Você encosta. Então, você vai olhar fixamente. Nesse momento, ó, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Faz essa repetição por 7 vezes. O que eu gosto muito de fazer é assim, ó. Enquanto eu tô puxando o ar pelo nariz, o meu é grandinho, ó. Puxo o ar pelo nariz. Mentalmente, eu tô contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segurou. Aí eu solto. No que eu tô soltando, eu vou tirando o ar dos meus pulmões, mentalmente contando até 7. Aí eu repito de novo. É muito legal, porque se você tiver enxaqueca, dor de cabeça, você pode melhorar significativamente. Mas, fazendo essa técnica já com foco. Eu quero ter noção de como é que eu vou fazer meu plano de ação. Legal. Então, você, depois de ter feito esse trabalho da respiração, com os olhos fechados, imagine uma tela gigantesca de cinema. A experiência que você já teve aí com o cinema. Depois que você imaginou, você vai imaginar a sua ação, esse plano de ação acontecendo. Como se você estivesse lá na tela desse cinema, você sendo o personagem principal, e você já executando. Se permita com que a sua mente, ela traga os recursos necessários para você construir essas ações. Aí você imagina lá no finalzinho a sua ação acontecendo, e aí você vai voltando, como se estivesse rebobinando a fita. O que você fez? Quais foram os passos que você fez? Quais são as pessoas que você precisou contar para que essa ação acontecesse? Porque aí, nesse momento do seu plano de ação, você inclusive pode ajustar antes mesmo de começar. Perceba que quando a gente está no trânsito, né, ainda mais à noite, quando você liga o farol, você só tem um espaço-tempo ali. Você consegue visualizar. E só depois que você passa daquele espaço, é que você consegue enxergar um pouco mais na frente. A vida também não é diferente. Em alguns momentos, você vai precisar ajustar. E eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque independente da sua atuação, né, da sua área de atuação, independente da sua conta bancária, existe um processo chamado emoção. Se eu não lido com isso, se eu não sei lidar com esses ajustes, vai chegar um momento que eu não vou conseguir dar o próximo passo. E aí vai vir ansiedade, vai vir medo, vai vir decepção com as pessoas, vai vir raiva, vai vir várias emoções negativas. E que vai fazer você perder a força. E que vai fazer você não dar o próximo passo. Que vai fazer você procrastinar. Vai fazer você, amanhã eu vejo, depois eu vejo. E ali você não vai conseguir sozinho. Talvez você vai precisar de ajuda de remédio. Talvez você vai precisar de querer sempre algum conselho, sendo que todos os recursos já estão aí dentro de você. Então, eu tô te trazendo um plano de ação de várias formas, para que independente do que você quer fazer, você comece, primeiramente, dedicando esse tempo para você. Analisando suas forças, analisando o que depende apenas de você, para só aí depois você contar com o apoio de outras pessoas. Se você faz isso, o que acontece? Você consegue pular essa etapa da ansiedade, do medo, da culpa, do erro, porque não existe erro, né? O que existe é o quê? É um resultado que você não alcançou. Então, você não errou. O autofeedback, a maioria das pessoas que nos procura, ela vem muito autodestrutivo, né? Eu sou assim, eu sou assim. Não existe. O que existe é o quê? É o resultado de uma ação que você fez. E se a ação que você fez não te trouxe o resultado que você queria, opa,
foi necessário ajustar. Só que nesse momento você não estava se permitindo ajustar. É querer ir a ferro a fogo. Tem o resultado de uma situação que não foi planejada. É o que acontece conosco, comigo, com vocês. E o que eu posso dizer com isso? Um outro fator importantíssimo é você saber analisar, que é onde eu vejo dificuldade das pessoas, é saber analisar o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente. Existem muitas pessoas trazendo aquilo que era circunstancial, ou seja, aquilo que podia ser planejado, eu poderia estar executando em outro momento, e tratando ela como se fosse uma urgência. Isso vem um esgotamento físico e mental. Sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você não planejou? De repente, aquele favor que o amigo pediu ou algum parente pediu, que não foi planejado e que você teve que reajustar o seu dia para atender aquele critério? Se já aconteceu com você? Ah, se já, me conta aqui como é que foi a experiência. E eu estou certa que essa experiência não foi tão boa assim. Por quê? Porque se você já está inconscientemente trabalhando ali a sua rotina e de repente alguém te pede alguma coisa que estava ali, aí você começa a pensar, né? Nossa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E aí você começa a não gerir as emoções. Aí você vai ficar chateado, vai ficar com raiva, vai começar a falar, vai ficar em uma situação de desconforto. E isso sim vai fazer com que você traga a tão falada, o gatilho. Ai, eu tô na correria, tô sem tempo. Ou seja, você vira um bombeiro, você vira uma bombeira. Você vive apagando incêndios. E apagar incêndio não planejado vai fazer você ficar com o seu estresse. Ó, a taxa de estresse lá em cima, baixa autoestima, confiança, porque você acredita que você não vai conseguir fazer, e se você não conseguir fazer, o que vai acontecer? Você vai se cobrar porque você não conseguiu. Ou as pessoas vão cobrar porque você não conseguiu. A dificuldade que as pessoas têm de dizer não em algumas situações é porque elas não se conhecem. E se eu não me conheço o suficiente, não importa se eu sou diretor, gestor, líder, ou se eu apenas sou um colaborador do mais baixo escalão. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma mente, eu tenho um sentimento, eu tenho que aprender a gerir isso. E sim, naturalmente, eu vou refletir isso nas outras pessoas. Perceba como que você está, como que as pessoas estão te vendo, como que as pessoas estão comportando com você. É apenas o reflexo daquilo que você mesmo está sentindo. Se você começa a ter essa confiança, entender as capacidades que você tem, conhecimento que você tem, e você começar a agir com planejamento em relação a isso, com uma permissão de ajustar quando for necessário, você vai fazer total diferença na sua vida e na vida das pessoas envolvidas com você. Então, a partir de agora, eu quero te convidar a seguir aqui. Eu vou estar trazendo mais conteúdos para relação à produtividade. Nós temos o IMS, o Instituto Master Self, temos vários treinamentos, né? Seja ele corporativos, seja ele direto que a gente realiza aqui mesmo no IMS. Nós temos também alguns cursos online. Conheça o IMS, aproxima da gente, verifique as formas pelas quais nós vamos poder, as soluções, né? Quem sabe a gente tem uma solução aqui que vai poder contribuir com você, com a sua empresa. E eu estou certa que se você caminhar aqui com a gente, aqui eu tava, como eu tenho o MPC, por exemplo, que é um método que eu desenvolvo só para mulheres, inclusive, se você é uma mulher que está me assistindo agora, já segue o MPC, Mulher Poderosa e Confiante na Vida e nos Negócios. Então, criei um Instagram só para elas, né, só para nós mulheres, porque aí, aqui eu vou deixar mais para a questão híbrida, né, de maneira que seja para trabalhar produtividade mesmo, com foco mais direcionado. Então, eu vou trazer treinamentos, vou trazer técnicas, vou trazer ferramentas para que você possa aplicar aqui e agora, já na sua rotina, no seu dia a dia,
para que você não fique escravo do seu tempo, mas use o tempo para que você tenha qualidade de vida. Quem não quer ter qualidade de vida, né? Eita, eita, eita. Porque se eu não tenho qualidade de vida, eu não vou produzir. Se eu não vou produzir, eu não vou ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar as coisas que me faz me sentir bem. Necessidades básicas ou aquilo que eu gosto, né? Ir naquele restaurante bacana, trocar de carro, ir em lugares que você tem vontade de ir e que depende de dinheiro. Porque se eu não estou bem comigo mesma, eu não vou produzir o suficiente para poder experimentar essas situações maravilhosas que a vida nos oferece. Tá? Tamo junto? Certeza? Beleza. Então, se você gostou, você assistiu até aqui, ó, não deixa só a curtida, não. Coloca aqui o que mais você gostou. Eu sei que eu fiz um começo, meio e fim aqui, mas de uma certa forma não tão direcionada, mas assim, de uma maneira que você possa entender um pouquinho mais de como você pode aplicar e contribuir na sua produtividade, na área que você atua, independente de qual área você atua. Beleza? Bom, fica aqui, deixo aqui minha gratidão e espero você no próximo vídeo. Esse aqui foi sem avisar, mas vai sempre deixar gravado aqui para que você possa aproveitar tudo e todas as ferramentas. Sempre vou estar deixando também as agendas dos nossos treinamentos presenciais e dos nossos treinamentos online. Show? Um que nós estamos trabalhando aqui bastante é o programa Super Vendedor. Então, esse é um programa que a gente tem ele, já está em projetos, em processos de mentoria. É um curso que acontece direto da plataforma da Eduz. Então, é um curso online e tem a mentoria a cada 15 dias. Finalizamos agora o Comunicação Efetiva, o Orador Mestre. Inclusive, está no processo da mentoria com os alunos. Possivelmente, eu vou trazer alguma coisa aqui online. Tem também o MPC, que é o Programa Só para Mulheres. Vai ter o MB, Mentalidade Blindada, do William Magalhães. Vai ter Professores em Alta Performance. Ou seja, sempre tá tendo alguma coisa aqui que vai poder contribuir com você. Acompanhe, não perca absolutamente nada. E aquilo que você acredita que hoje é uma situação que está sendo desconfortável para você, coloque aqui embaixo, porque pode ser não. Com certeza eu já tenho uma ferramenta que vai poder contribuir com você, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.